Bem, boa noite a todos. Já faz um tempo que eu não faço lives. Hoje eu deu aquela inspiração e resolvi falar desse assunto que, na verdade, eu acho que é um assunto que interessa a qualquer um. A linguagem de Deus. Afinal, se nós cremos em Deus, que coisa há de mais importante do que conversar com esse Deus? Ter uma comunhão, um diálogo com esse Deus. Vocês acreditam que Deus fala conosco? Que Deus se comunica individualmente, pessoalmente com você? Bem, se você nunca teve essa experiência, eu tenho certeza de que você já ouviu falar de alguém que teve. Alguém que alegou que Deus falou com essa pessoa. Deus me deu certa direção, Deus falou comigo em determinado dia. Mas como é que Deus fala com essas pessoas? Como é que Deus fala conosco? Eu tenho certeza de que a maioria das pessoas também não sabe exatamente como esse processo ocorre, embora por experiência saibam mais ou menos o que acontece, não sabe explicar esse acontecimento. E se nós pensarmos bem, a maioria das experiências que as pessoas têm nesse sentido acontecem de duas formas, ou por meio de sinais, que são coincidências que acontecem no nosso dia a dia, que confirmam certas orações, pedidos, perguntas que nós fizemos a Deus, ou, e aqui fica um pouco mais complicado, por meio de pensamentos. Deus fala com as pessoas por meio de pensamentos. As pessoas têm certos pensamentos que pensam, esse pensamento não veio de mim, veio de Deus. Mas aí eu faço uma pergunta, é Deus quem escreve esses pensamentos na mente da pessoa, palavra por palavra? Se assim fosse, nós poderíamos pegar esses pensamentos, escrevê-los em um livro e criar um novo livro sagrado, porque afinal seriam palavras do próprio Deus. Mas eu atesto para vocês, não é assim que acontece, não é assim que ocorre. Esses pensamentos, na verdade, são traduções que nós fazemos daquilo que Deus nos comunica. E como é que Deus nos comunica? Seja lá o que for. A verdade é que nós temos, de forma espiritual, experiências com certas realidades que são proporcionadas para nós apenas em Deus, espiritualmente. E nós experimentamos essa realidade espiritual. E por experimentarmos, nós temos certas sensações. E por termos certas sensações, nós temos certas impressões. E essas impressões são traduzidas em pensamentos, em sentenças, em palavras na nossa mente. Ou seja, esses pensamentos são produzidos por nós. São traduções, talvez, de uma comunicação que Deus teve conosco. Mas as palavras, os pensamentos são nossos. E aí pode se levantar uma pergunta: como é que nós temos certeza de que essas impressões não são fruto da nossa própria cabeça, da nossa própria mente? Talvez a pessoa comeu algo estragado, está se sentindo mal, e aí ela tem uma sensação, uma impressão de que algo ruim vai acontecer, e ela acha que é Deus. Como é que a gente tem certeza de que Deus está falando conosco? E a outra pergunta que pode se levantar é por que Deus não fala de forma clara, de forma direta, objetiva conosco? E eu vou começar respondendo essa. Vejam, imagine que você tem um filho de 3 semanas de idade, 4 semanas, 1 mês de idade, e você vai sair para trabalhar, vai ficar 8 horas fora, e você quer comunicar isso ao seu filho. Ó, filho, papai vai sair agora, mas daqui 8 horas eu volto. Como é que você explica isso para o seu filho recém-nascido que não entende coisa alguma? Você não tem como explicar. Você pode no máximo dar um beijo, um abraço, demonstrar um amor, um afeto, um carinho para que ele saiba que você o ama, mas você não tem como explicar algo que ele não é capaz de compreender. Opa! Já dá para perceber aí que o problema então não está na sua
falta de intenção de se comunicar com o seu filho, mas sim na falta de capacidade do seu filho de entender aquilo que você quer falar. O problema está na limitação do seu filho. E aqui é até uma provocação que eu fiz com o nome dessa live, que é a linguagem de Deus. O problema não está na linguagem de Deus. Deus se comunica da forma como Ele quiser. Ele é soberano, Ele é onipotente. O problema está na nossa limitação em entender aquilo que Deus quer nos comunicar. Porque Deus é espírito, Deus é transcendente, Deus é eterno. Imagine Deus que é tão superior a nós, tendo que comunicar certos pensamentos ou verdades para nós que somos tão limitados. E agora respondendo a outra pergunta, que é: como nós temos certeza de que Deus está falando conosco? Nós precisamos retornar a um pensamento mais clássico sobre a inteligência, sobre o que é o homem, sobre como o homem conhece as coisas, que nós perdemos com o tempo. Hoje em dia as pessoas acreditam que elas são quase como que computadores superpotentes, né, com um raciocínio lógico que compreende as coisas, só que quase que como máquinas. Quando, na verdade, nós não somos assim. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos uma inteligência. Inteligência não é a mesma coisa que raciocínio lógico. Inteligência, por definição, é a capacidade de perceber a verdade, a capacidade de discernir a verdade. E essa inteligência é uma atividade espiritual. É algo que Deus compartilha conosco. E nós temos essa inteligência e nós percebemos a verdade através dela. Não por mero raciocínio, que é apenas uma atividade posterior à percepção, mas porque nós realmente temos essa capacidade inerente a nós. Veja, imagine que você queima sua mão no fogo ou algo do tipo. E aí você sente essa dor. Você atesta para si mesmo: eu senti essa dor decorrente dessa queimadura. Claro que nós podemos levantar vários argumentos lógicos para dizer que isso não aconteceu, que isso foi uma ilusão. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas acreditam nessas teorias, mas você atesta para si mesmo. Você sabe que você sentiu dor, que você sofreu, que você se queimou. Não importa como isso aconteceu, se foi um processo mental, se foi um processo empírico, mas você sabe que isso aconteceu. E o único modo de você negar isso seria mentir para si mesmo. A inteligência trabalha num processo de percepção em que você atesta a verdade de modo inequívoco. Ainda que você não saiba provar pela lógica, até porque a lógica é um processo posterior e até inferior ao processo da percepção. Mas espiritualmente, nós temos acesso em Deus a certas verdades, a certas experiências, porque nele estão contidas todas as realidades. E é através dele que nós sabemos todas as coisas. Mas quando Deus se comunica conosco, ele nos transporta para uma dimensão espiritual em que nós, nele, temos acesso a essas experiências com certas realidades, e daí nós fazemos as nossas traduções. Nós temos impressão, nós temos sensação, impressão, e dessa impressão nós construímos uma frase, um pensamento. Certo? Até aqui está tudo bem. Mas veja só. Se a inteligência é justamente, por definição, a capacidade de discernir a verdade, de perceber a verdade, toda vez que Deus fala conosco, nós sabemos que Ele está falando conosco. Se nós temos inteligência, nós sabemos, porque não há nada que Deus diga que não seja verdadeiro. Acontece que nós temos um afastamento da experiência da nossa própria percepção. Por causa das ideologias de hoje em dia, nós temos dificuldade em perceber o que nós estamos percebendo, porque somos
postos à prova, como se tudo fosse relativo. Mas, veja, considerando que, como Tomás de Aquino diz, né, Deus fala por meio da realidade, e a nossa inteligência consegue perceber essa realidade, consegue perceber essa verdade, não só essa visível para nós, mas aquela que se manifesta também espiritualmente, porque em Deus estão contidas todas as coisas. Nós temos uma percepção que mais tarde pode se comprovar da seguinte maneira. Acho que eu tenho que explicar, talvez dar um exemplo para a gente entender melhor aqui. Sabe quando você sente que algo é verdadeiro, que Deus falou com você de algum modo, que Deus te explicou, que Deus te deu uma direção, e você, sem saber exatamente se realmente isso é verdade, nega essa direção, não faz o que Deus quis, mas depois, quando chega lá na frente, você percebe, realmente, no fundo, eu sabia. Eu sabia. Você sabia ou não sabia? Se você sabia, por que você não seguiu a direção? Se você sabia, por que você não agiu de acordo? Porque havia uma dúvida. Mas, posteriormente à experiência, você sente que, no fundo, havia uma certeza. Veja, aí está a inteligência. Aí está a percepção. Você consegue, se você for sincero consigo mesmo, se você investigar dentro de si, se você tiver paciência, tiver essa interioridade, essa vida de oração, de espiritualidade, para olhar para o que está acontecendo, para o que você está percebendo, há muitas coisas que você julga não saber, que na verdade você sabe. Há muitas coisas que você julga não ter certeza, que na verdade estão lá, como um ouro misturado com pedra, que basta que você, cave um pouco, que você faça esse processo de mineração dentro de si um pouco, e você sabe que a certeza está lá. A verdade está lá. E é assim que Deus fala conosco. Só que essa verdade é por meio de uma experiência. É uma experiência espiritual. E essa é a parte mais importante do que eu tenho para dizer aqui hoje. Que essa experiência espiritual é traduzida por nós. E o empenho dessa tradução cabe a nós. E nós podemos errar. Essa tradução pode ser fidedigna ou não. E na verdade, se nós nos empenharmos, ela nunca vai ser completamente fidedigna ao que Deus está nos comunicando. Ela vai ser apenas suficientemente fidedigna. Suficientemente. Ou seja, os pensamentos que vêm na sua cabeça e que você sente que são da parte de Deus, não são exatamente Deus falando, Deus escrevendo palavra por palavra, mas eles são uma tradução suficientemente fidedigna daquilo que Deus quer comunicar a você. Certo? Então dá para entender, né? E agora cabe a gente entender melhor ainda se existe um processo de tradução, que é aquilo que vem na nossa mente racional acerca do que Deus está nos comunicando não é exatamente o que Ele está falando, mas é uma tradução, é uma parte que de fato tem uma analogia com a linguagem de Deus. Como é que nós melhor traduzimos isso? Como é que nós mantemos da forma mais possível essa fidelidade ao que Deus está nos comunicando? E para isso eu preciso entrar talvez numa parte mais profunda da linguagem, que se traduz em termos seguintes, esses aqui que eu vou falar agora, eu vou expor. O signo, o significado e o referente. Signo, significado e referente. Imagine que você quer falar sobre o fogo para alguém que nunca viu fogo. E você usa essa palavra. O signo está aí, na junção dessas 4 letras. É um símbolo, né? É um código. F-O-G-O, que se refere a um significado, que é o fogo, que você conhece,
mas que só tem um sentido completo se você tiver o referente, que é o fogo concreto, aquela chama que queima, a experiência que você teve com esse fogo. Imagine que você vai falar isso para uma pessoa que nunca viu o fogo, que nunca chegou perto do fogo, não sabe o que é o calor, não sabe que aquela coisa queima, e você tenta descrever isso para essa pessoa. Você pode usar um código muito bem formulado, você pode usar uma linguagem muito bem formulada, mas que não mostra para essa pessoa. Por quê? Não porque você não tem a capacidade de explicar aquilo que você está falando, mas porque a pessoa precisa ter uma experiência com o referente, com o objeto que você está mencionando. A experiência é necessária. Imagine só, Deus quer falar conosco sobre coisas espirituais. Deus quer falar conosco sobre coisas que nós não conhecemos, que nós não experimentamos. Como é que Ele vai explicar isso para nós? É necessário que, por Espírito, espiritualmente, através dele, em quem todas as coisas estão contidas, nós tenhamos uma certa experiência com essas realidades. É como se, por meio de Deus, nós tivéssemos acesso a todos os referentes possíveis. É como se, por meio de Deus, nós tivéssemos acesso a todas as realidades possíveis. Então, existe aqui uma necessidade da experiência. Mas não é a experiência que você tem material, né? A experiência que você tem com a sua visão, com os seus 5 sentidos, com o tato, com a audição. Não, é uma experiência ainda mais profunda, a anterior até a esses sentidos, espiritual, que vem por meio da percepção da inteligência. E em Deus nós temos um acesso ilimitado a todas essas coisas. Só que daí você tem uma sensação, por causa dessa percepção, e não é uma sensação que te traz uma memória, uma experiência que você possa se lembrar, eu vivi tal coisa. Não, é espiritual. Não se traduz no português, nem no inglês ou no idioma humano. Só que a sensação é tão vívida, ela te traz uma certeza tão absoluta, que é praticamente inegável. Lá em Hebreus 11 está escrito assim: a fé é a certeza das coisas que não se vêem. A certeza é categoria de conhecimento, né? Eu até falei isso na última live, ou na penúltima. Acho que foi na fé como conhecimento, o nome dessa live. Você tem uma certeza de uma coisa que você não vê. Tá, mas de onde que veio essa certeza? Essa certeza veio de uma experiência espiritual, é um milagre. Você não tinha como ter essa certeza porque você não presenciou nada, você não viu nada. Mas essa certeza, como o próprio versículo diz, é uma certeza. É uma convicção, é um conhecimento inegável. Então, veja como acontece o processo da inteligência em relação a Deus. Nós até achamos que com Deus é acreditar no absurdo ou no que não tem evidência nenhuma. Mas é que essa evidência do Espírito, ela é muito mais profunda, ela é muito mais forte, ela é muito mais verdadeira do que a experiência que você tem com o seu próprio corpo. Só que nós negamos essa experiência, nós negamos essa percepção. Por quê? Porque nós somos, não quero usar um termo, eu queria usar um xingamento aqui, nós não valemos nada. Nós não valemos nada. Pense bem, não há coisas que você sabe, não há coisas que você no fundo sente que você tem certeza que é verdadeiro, mas você nega conscientemente, você nega ativamente, você nega mesmo sabendo que não deveria estar negando. Opa, nós fazemos isso o tempo todo.
Acontece que a linguagem de Deus, o modo como Deus fala conosco, exige de nós algo chamado fé, que é uma fidelidade, uma confiança absoluta, não somente à pessoa de Deus, conforme foi revelado nas Escrituras, mas ao modo como Deus criou as coisas, a realidade, e inclusive nós mesmos, inclusive a nossa inteligência. Se Deus nos deixa enganados, então nós não temos motivo nenhum para confiar nele. Não temos razão nenhuma para acreditar nele. Mas se ele de fato é bom, se ele de fato é Deus soberano, então nós temos que ter uma confiança quase que inocente, porém evidente, por causa que é o que nós estamos sentindo de fato, de que aquilo que nós percebemos é a realidade, é a verdade, a inteligência divina em nós. Ele compartilha conosco essa capacidade, essa potência. Certo? Então, nós traduzimos esse referente que temos espiritualmente em Deus, essa experiência, através da nossa capacidade. É uma transposição, a nossa própria linguagem. Na nossa linguagem, nós dizemos aquilo que achamos que Deus está dizendo para nós. E é suficiente. Só não é algo que você pode transformar numa lei, porque você tem que entender. É uma mera tradução, é uma mera transposição. Bom, vamos falar na prática de alguns exemplos. Você pede para Deus, Deus, será que eu devo aceitar tal emprego? Será que eu devo ir por esse caminho? Será que eu devo casar com tal pessoa? É ótimo quando Deus nos dá sinais claros, né, materiais. Né? Não vá por aí. Mas quando Ele não dá? E aí você tem que buscar em Deus nesse seu interior, nesse pensamento. E há pessoas que inclusive desistem. Deus não está falando comigo. Deus não está se comunicando. Deus não... você pode até ficar revoltado, né? Poxa, Deus não se importa comigo. Ele vai me deixar no escuro aqui. Mas Deus está falando conosco. De várias formas. Só que todas essas formas exigem de nós esse processo de tradução, em que nós vamos perceber certas realidades. Veja o processo. Percebe através do Espírito, e aí você tem uma sensação. Depois você tem uma impressão. E dessa impressão você formula uma frase, um pensamento. Certo? Aí dessa frase você pode comparar com outras experiências, com outras frases que você formulou anteriormente, com outras crenças que você já tem fixas, com a própria Bíblia, com os princípios eternos de Deus. E aí você vai chegando a uma conclusão lógica que é quase como um processo de refinamento, não refinamento, de mineração, onde você encontra o ouro, que na verdade sempre esteve lá. Estava no meio daquele caos, estava no meio daquela pedra. E você percebe, nossa, mas esse ouro, eu percebo, eu atesto, ele sempre esteve aqui. Antes eu não era capaz de discernir. Mas você percebe, então você pega esse ouro. Só que se você não fizer o processo, e aí é erro nosso. E aí é falta de atenção nossa, é falta de motivação e disciplina nossa. Se você não fizer o processo de tradução, de oração, de parar e ficar quieto em um momento e tentar entender o que Deus está falando com você, você não vai entender. Você não vai compreender. Não adianta você achar que por osmose, de forma instantânea, porque se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser, Ele faz, mas você precisa ter esse sentido, essa vontade, essa fome de compreender, de traduzir. Porque aquilo que ocorre espiritualmente em nós, ocorre espiritualmente, mas precisa ser transposto para a alma, para a mente, para o corpo.
para o raciocínio. E antes de eu explicar exatamente como ocorre esse processo, que eu acho que também é um assunto, talvez, acho que é o final do que eu tenho para falar aqui, eu quero ler com vocês um capítulo escrito pelo apóstolo Paulo, que as pessoas não percebem ou não entendem, mas está falando exatamente desse assunto aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, diz assim: Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque não me propus saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não fosse estribada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tá, até aqui tudo bem, né? Agora veja o que ele diz em seguinte: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas a sabedoria de Deus. Opa! Quer dizer, o Paulo vai até a igreja de Corinto e ele expressa para eles um poder, uma demonstração do Espírito Santo, para mostrar para eles que ele de fato vinha da parte de Deus, mas justamente porque eles não eram homens espirituais, justamente porque eles não tinham o Espírito de Deus, que poderia conferir para eles essa percepção. Então o apóstolo Paulo vai com demonstração de poder, mas ele fala assim: agora, aqui no texto ele usa todavia, com homens perfeitos, com homens espirituais, com pessoas que discernem, com pessoas que têm uma relação e têm uma percepção espiritual, ele fala, falamos sabedoria, ou seja, usamos palavras, usamos argumentos. Claro que não é uma mesma sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Esta nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem não teriam crucificado o Senhor da glória. Vejam, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. Presta atenção nisso aqui, ó. Porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que conheçamos as coisas que nos são dadas por Deus. Destas coisas também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, visto que estas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, conquanto ele mesmo não seja discernido por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vejam, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Essas coisas espirituais, elas podem ser expressas de forma racional, em nosso idioma. Isso aqui é quase que um processo de vai e vem, onde nós temos uma experiência espiritual, uma tradução dessa experiência em palavras,
E as pessoas que têm essa mesma experiência, têm essa mesma vida espiritual, através dessas palavras acessam essa mesma experiência. E aí elas traduzem essa experiência. E assim por diante. Mas você vai crescendo, você vai conhecendo de um modo que é necessário fazer uma transposição. É necessário uma interligação entre céu e terra, entre espírito e raciocínio. O raciocínio não é a fonte da coisa, mas a coisa acaba culminando, acaba chegando uma hora ou outra no raciocínio, no pensamento, no que nós somos capazes de dizer com as palavras, certo? Eu penso em uma experiência, acho que comum a todos que já têm uma certa idade, que é aquele processo em que você ouve determinados conselhos quando é jovem, adolescente, criança, a sua mãe, seu pai falar, quando você crescer, você vai ver, quando você passar por isso, você vai compreender, você vai sofrer se você seguir por tal caminho. E nós pensamos, bom, logicamente o que essa pessoa está falando faz sentido, mas nós não sentimos na pele o que os mais velhos falam de forma tão contundente, assim, de forma tão firme, tão relevante. Tanto é que os jovens, nós, erramos no caminho. Ignoramos esses conselhos. Mas depois que nós passamos pelas mesmas experiências e comprovamos por nós mesmos, sentimos na nossa própria pele que o que a nossa mãe falou estava certo, que o nosso pai falou estava certo, aquilo deixa de ser apenas um sentido lógico e passa a ser uma percepção, uma experiência inegável. Veja o sentido e a importância da experiência. E aqui eu quero propor para vocês, para nós aprendermos como é que a linguagem humana funciona, como é que esse discurso humano funciona, que é uma potência que se atualiza em vários discursos, de várias formas, mas segue um processo, e um processo comum a todos. Veja, você tem uma percepção, como eu disse, essa percepção é através da experiência, e a primeira tradução que você faz é simbólica, é poética, é uma mera percepção, é um sentimento, é uma impressão que você tem. Essa impressão que você tem é o primeiro discurso. Lá de Aristóteles, eu já disse numa live anterior, é o primeiro modo de nós explicarmos as coisas. Talvez as pessoas confundam porque é um modo muito simples. Imagina um desenho de uma criança que pode explicar algo que ela viu. Parece algo simples, parece algo simplório, até irrelevante do ponto de vista científico. Mas nessa primeira categoria de discurso, nessa primeira impressão, está contida a parte da tradução, do pensamento, da experiência que você teve, mais próxima dessa experiência. A partir daí, mesmo que você desenvolva um texto dissertativo, um argumento lógico muito profundo, muito complexo, ele vai se basear justamente nessa primeira linguagem simbólica, nessa primeira percepção que parece infantil, mas é profunda, que parece simplória, mas é muito mais abrangente do que os discursos e do que as traduções que você fará posteriormente. Então você começa
com a experiência da realidade. E se você não tem uma vida espiritual, se você não tem acesso a Deus, se você não tem também, ainda que tenha acesso a Deus e uma vida espiritual, uma atenção para essas percepções espirituais que você tem, você vai deixar isso de fora, você vai deixar isso de lado e você vai partir de pensamentos ou até ideologias que você adquiriu da cultura, das pessoas, do falatório humano. E essa ideologia te afasta da idealização. Essa ideologia é uma postulação lógica que te afasta daquilo que te leva de fato para o ideal que foi revelado a você por experiência e não por raciocínio, por experiência. Então, se por acaso tudo que eu falei até agora ficou muito complexo, eu quero que vocês guardem somente uma coisa. Deus fala conosco. Deus se comunica conosco. E nós fazemos traduções. É claro que há erros nessas traduções. Mas conforme você vai colecionando essas traduções, essas experiências e essas traduções do que Deus falou com você, você vai como que apreendendo a linguagem de Deus. Por quê? Por causa da unidade. Deus não se contradiz. Você vai compreendendo melhor tanto o modo como Deus se comunica, como aquilo que Deus diz. Assim como você tem essa experiência com as pessoas da sua intimidade, o seu marido, esposa, irmão, pai, mãe. Você sabe o que o seu pai fala. Você sabe o que o seu cônjuge fala. Se você recebe uma carta, por exemplo, de um amigo querido, de uma pessoa que você confia, e essa carta está falando um monte de coisa absurda, assim, que a pessoa que você conhece nunca falou, você vai desconfiar, você vai pensar, isso aqui não é dessa pessoa, isso aqui não é ele falando. Então, veja, esse processo de percepção e de tradução do pensamento, da percepção e daquilo que Deus revela, vai te concedendo uma intimidade, que é aquilo que muitas pessoas da religião dizem que é próprio dos santos, que é próprio daqueles que têm uma vida com Deus. Essa pessoa tem mais intimidade com Deus. Aqueles que vão para a igreja até preferem receber a oração da pessoa que elas julgam ter mais intimidade com Deus. Mas como assim? Deus tem seus preferidos? Não é isso, mas é que se você for analisar na prática, de fato há pessoas que estão mais experimentadas nessa relação, nessa dinâmica, que está disponível para todos, para todos aqueles que são espirituais, ou seja, são nascidos de novo, são cristãos. Mas depende de nós, depende da prática, depende da fome, depende da vontade de saciar essa fome. E o processo é esse. É engraçado porque não tem garantia. É engraçado porque a linguagem de Deus, a comunicação de Deus nunca é objetiva, nunca é direta, nunca é clara. Justamente porque, primeiro, como eu disse, nós não temos capacidade, nós somos limitados. Mas também porque o processo de fé, que é tão caro, que é tão importante para Deus, como ele diz, o justo viverá pela fé, se baseia justamente nesse processo em que você abre mão de todas as vozes que falam na sua cabeça, inclusive a lógica, inclusive essa experiência mais superficial com a matéria, e confia cegamente nessa percepção da inteligência que você tem por meio do Espírito. Aliás, a inteligência é uma faculdade do Espírito.
não do cérebro. Então vejam só, você ouve dizer várias vezes que fulano de tal ouviu a voz de Deus, teve uma certa revelação, aí vem outra pessoa que traz uma profecia para outra, ou para você mesmo, e você pensa, nossa, é Deus que está falando diretamente pela boca dessas pessoas? Não, o processo é o mesmo, de formas diferentes. E é claro que haverá lacunas nessas palavras, haverá lacunas nessas traduções. Mas se você fizer o caminho oposto, de partir do discurso e tentar compreender a impressão, a sensação, a experiência, e espiritualmente acessar aquela mesma coisa que a pessoa acessou e por meio da qual ela fez aquela tradução, você vai compreendendo muito melhor. Muito melhor. Bom, os discursos que eu mencionei agora há pouco de Aristóteles eram aqueles da mito poético, retórico, dialético e lógico. O mito poético é a linguagem dos símbolos, da poesia, da impressão. O retórico é da, da posição que você toma de acordo com essa impressão. Enquanto o pensamento, o raciocínio, o discurso poético é uma impressão, é uma possibilidade, o discurso retórico, seguinte, é algo que de fato já é mais razoável. Você pode crer que tudo é possível, mas que algo é razoável já se limita ainda mais. Depois você tem o terceiro discurso, que você vai para o termo não somente do razoável, mas do provável, que é a dialética, onde você vai comparar as suas crenças com a realidade, as suas crenças com as outras crenças, os seus pensamentos com os outros. Você vai comparando e tendo uma certeza muito mais provável daquilo que você está buscando, daquilo que você está procurando, até que você chega na conclusão lógica, inegável, na certeza absoluta. Bom, é curioso, porque quando nós temos uma experiência com Deus, nós partimos da certeza absoluta, não lógica, mas da percepção, até chegar nessa certeza absoluta, que é lógica. Até nós sabemos explicar aquilo que nós sabemos espiritualmente. Mas, enfim, como eu disse, a questão mais importante da linguagem de Deus é essa nossa linguagem, essa nossa forma de compreender aquilo que Deus comunica a nós. O que nós sabemos de Deus, ainda que seja uma tradução, ainda que seja uma transposição do que Deus está comunicando a nós, é realmente, é inteiramente relevante para a nossa vida, para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento espiritual. Então, se fica uma lição prática para vocês, confiem na vida espiritual. Pratiquem a vida espiritual. Ainda que vocês não entendam, ainda que vocês tenham dúvidas, ainda que vocês tenham experiências que vocês não sabem explicar, ou até que sejam confusas ou tragam certas confusões, pratiquem essa vida espiritual, essa oração e tudo o que te leva a essa compreensão, essa percepção. E com o tempo você vai se aprimorando, você vai aprendendo a fazer essa distinção, essa tradução e aprendendo cada vez mais a linguagem de Deus, a voz de Deus, que é claro, sempre está em unidade com as Escrituras, certo?
acredito que ficou talvez um pouco complexo, mas ficou claro. Não é um assunto tão simples assim, mas ficou claro, né? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.